Boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais um programa nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Vamos nessa? Dez segundinhos, a gente começa nosso programa de hoje. Show! Ligar aqui a música. Vamos nessa? Show! Boa tarde, muito boa tarde a todos os presentes. Hoje, mais um programa Tiro, Porrada e Bomba. E chegamos hoje ao programa 50. 50 de 70 programas. Mais uma vez, só tenho a agradecer, porque sem vocês eu não teria chegado até aqui. Porque todo dia é um desafio de vencer a si mesmo. As minhas limitações, os meus bloqueios, os meus desafios internos, as minhas autossabotagens, as minhas procrastinações, a minha preguiça, enfim, sempre vencendo os meus dragões internos. Por isso que tudo que eu trago aqui para vocês no Tiro, Porrada e Bomba é uma autobiografia da minha vida. Eu sempre falo, não é conteúdo que eu tirei de um livro, embora eu seja amante, obcecada pela leitura. Eu gosto muito, porque a leitura, ela amplia os nossos horizontes. Mas a gente não deve nunca construir a nossa ideia de mundo em cima do conhecimento de outras pessoas, e sim através do nosso próprio conhecimento, que vem através da nossa experiência, que é o dia a dia, é a luta de cada dia, é a batalha de cada dia, é a autoobservação de cada dia. É sempre isso que eu quero trazer para vocês. A verdade sobre a minha própria vida, que nada mais é do que uma luta diária em vencer os meus próprios dragões internos, em lapidar os meus defeitos. Porque, como eu sempre falo, as nossas qualidades a gente já tem consciência, né? Muitas das vezes a gente quer, vamos dizer assim, a gente quer passar a mão nas nossas qualidades e a gente acaba deixando os nossos dragões internos de lado. E o meu convite aqui sempre é: comece o seu processo de autoconhecimento enfrentando os seus dragões, com a coragem, a firmeza e a determinação de um guerreiro de si. Então vamos lá ao nosso tema de hoje. Sempre reforço, gente, isso aqui não é uma verdade absoluta, isso aqui não é uma nova teoria, isso aqui não foi tirado de livro, isso aqui foi tirado de reflexões que eu faço com relação à minha própria vida. Então essas 7 habilidades que eu vou trazer aqui são 7 habilidades que para mim fazem sentido, são 7 habilidades que eu procuro construir no meu dia a dia, e o que fizer sentido para vocês, maravilha. Se você achar que não faz sentido, comece pelo menos a pensar sobre isso. Como eu sempre falo, não te convido a concordar, eu te convido a questionar. Comece a pensar sobre quais habilidades você precisa para estar aqui no novo mundo. E, gente, essas habilidades não tem necessariamente a ver só com a questão profissional. Porque aqui a temática do nosso trabalho é sempre um olhar para dentro. São as habilidades, competências que eu preciso desenvolver internamente. Quando a gente desenvolve essas habilidades, você pode ter certeza que você vai ter autorrealização na área profissional, na área pessoal, em todas as áreas, tá? Então essas habilidades aqui, elas servem para todas as áreas, mas o nosso enfoque aqui é sempre o interno, tá bom? O externo é só sempre um reflexo do que acontece aqui dentro, a gente sempre fala isso. Então vamos lá, a primeira habilidade, na minha visão, que vai ser imprescindível para o novo mundo, essa é a mais importante. E eu acredito que no decorrer do programa vocês vão entender que todas as outras 6 habilidades, elas juntas, elas formam essa primeira habilidade, que é a habilidade da presença. E, gente, não é uma presença nesse contexto que a gente está habituado a saber. Não é a presença no sentido de você chegar,
linda e maravilhosa, bonitão e chamar atenção. Não é essa presença, tá? Não é uma presença necessariamente física, é uma presença de beleza, não é aquela pessoa que onde chega para o trânsito, não é esse sentido. A presença aqui é um conceito onde a gente consegue estar num ambiente com as nossas 4 inteligências, que seria a nossa inteligência mental, a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência física e a nossa inteligência espiritual. Então, veja que isso aqui é um combo. É aquela pessoa que onde ela chega, ela vira uma espécie de um vagalume, entende? A pessoa se torna um vagalume. Não pelo que ela aparenta exteriormente, mas pela força interior, pela aquela energia que ela, vamos dizer assim, que ela emana. É aquela pessoa que onde ela chega, ela rouba a atenção. Não por chamar a atenção, entende? Ela é impossível de não ser notada. Aquela pessoa que onde chega, as pessoas querem conversar, é agradável, ela conversa o tempo todo ali. E da onde que vem a construção dessa presença? Tá muito ligada a um centramento em nós mesmos, né? É quando, vamos dizer, eu tô de corpo e alma, igual eu tô aqui, por exemplo, na live com vocês. O meu mental tá aqui, o meu emocional tá aqui, entende? O meu físico tá aqui, eu me preparei para estar aqui. Eu tô totalmente conectada com essa live. O meu espiritual tá aqui. Eu tô trazendo a minha essência, a minha força, a minha experiência. Então, esse bolo, né, essa salada, ela vai fazendo esse combo da presença, tá bom? E a presença, vamos dizer assim, ela é o pacotão e dentro dela, ela vai estar incluso várias coisas, né, que compõem essa grande habilidade que para mim é a mais importante do novo mundo, que é o quê? Também a questão do carisma, a questão do magnetismo pessoal, e o magnetismo pessoal não entenda como uma questão de para atrair homens, mulheres, não é essa questão, vamos dizer assim, de relacionamento, tá? O magnetismo pessoal é justamente essa força atratora, nem sei se existe essa palavra, atrativa, é uma força, né? Como se fosse um imã que atrai pessoas. Não um atrair com segundas intenções ou um intuito de manipulação, mas é aquela pessoa magnética. Onde ela chega, ela, entende? Ela faz a diferença. Então, isso também tá ligado à questão da presença, né? Então, tá muito relacionado a gente se mostrar, a gente estar disponível, a gente se mostrar energeticamente, tá bom? Dessa maneira que a gente expressa aí essa força da presença. A segunda habilidade para o novo mundo é comunicação. Não uma simples falácia, né? Não é simplesmente falar, saber falar, não ser tímido. É a gente também ter a ponderação e a sabedoria na comunicação. Porque cada ambiente vai pedir, de repente, uma Ludmilla diferente, uma comunicação diferente. A forma que eu me comunico com vocês aqui é uma. De repente, para me comunicar com outro grupo vai ser outra. Então, a gente ter essa maestria de que cada ambiente a gente vai se comunicar de uma determinada forma, né? É o conteúdo, o time e o contexto. Conteúdo, o time e o contexto. É a gente ter essa habilidade de escolha das palavras, do tom, da linguagem corporal, isso é muito importante, né? Então, a comunicação, sem sombra de dúvidas, quem não sabe se comunicar de forma efetiva no novo mundo, vai estar com essa habilidade aí pendente. E vocês vão ver no decorrer do programa, gente, que todas as habilidades estão interligadas umas com as outras. Por exemplo, a comunicação tem tudo a ver com a questão da presença, né? Então, todas vão tendo esse dançar, que tudo, por exemplo, a presença, a comunicação, está muito ligada à conexão, né? A gente sabe que nós somos seres sociais, então não temos como viver sozinhos, isolados, eu no meu mundinho, só eu e eu mesma. A gente vai estar sempre se conectando, né? Seja através das redes, seja através pessoalmente. Nesse momento de pandemia, um pouco menos pessoalmente, mas a conexão, ela sempre vai ser primordial. E ela tá ligada à presença, à comunicação. A terceira habilidade para o novo mundo é a criatividade. E a criatividade, gente, não é só ser aquela pessoa que tem, sei lá, que desenha bem, que tem várias ideias, né, que é engraçada,
que traz as coisas diferentes, sim, isso também é criatividade. Mas a criatividade, ela é uma virtude. Por quê? A criatividade, ela está muito relacionada a gente ser um resolvedor de problemas. A gente ser uma pessoa que ama resolver problemas, entende? É aquela a habilidade e a virtude de ser criativo é a gente sempre responder ao mundo, responder às situações, responder a tudo com novas possibilidades, entende? É a gente não tá naquela caixa de tipo, isso deu errado e só resolve assim. Não. A criatividade, ela vai permitir com que a pessoa resolva, às vezes, um mesmo problema que, normalmente, uma pessoa sem criatividade não ia ver nenhuma solução ou zero solução. A pessoa criativa, ela vai ver 100 soluções. Ela vai ver 50 soluções. Ela vai ter a dificuldade de entender, de ver qual é a melhor solução. Então, a criatividade, ela tá muito ligada a essas habilidades. E, gente, tem muita gente que às vezes fala assim, eu não sou criativo, como eu faço para ser mais criativo? Né? E a criatividade, eu entendo que não é vamos dizer assim, um dom único, que você nasceu, ou você nasceu com, ou você nasceu sem. Você pode desenvolver a criatividade. E eu vou falar aqui o mais imprescindível para a gente se tornar uma pessoa criativa, tá? Baseado, como eu sempre falo, na minha experiência. Primeiro de tudo, a capacidade de resolver problemas, de enxergar soluções nos problemas. Vem os problemas? Não, então não tem como. Não, é enxergar além. Tipo, cara, vai ter que aparecer uma solução aqui. Deixa eu pensar. E como que a gente vai ter isso? Né? Como que é o exercício por trás disso? Primeiro de tudo, o exercício de desconexão. É a gente, às vezes, se desconectar das coisas, é a gente ter os nossos ócios criativos, que é aquele momento que a gente não tá fazendo nada, mas não é um fazendo nada, tipo, mexendo no Instagram, mexendo no celular de perna pro ar, não, é um não fazendo nada, contemplando, apreciando a vida, né? Aquele momento que a gente tá ali com a gente mesmo, é um momento que a gente tá na natureza, é a gente usar a imaginação, é a gente desativar nesses momentos um pouquinho a racionalidade, no sentido de ceticismo, né? Porque a racionalidade, a gente já conversou sobre isso aqui, a racionalidade é importante, porque é a racionalidade que faz a gente pensar o nosso pensamento, né? Então, a criatividade também é imprescindível. A quarta habilidade, gente, é o autodomínio. O autodomínio é uma das, vamos dizer assim, dos pilares que a gente trabalha aqui na comunidade Guerreiro de Si. E o que é o autodomínio, Ludmila? O autodomínio também é um pacotão de circunstâncias, por isso talvez seja um dos mais difíceis, né? Um dos mais difíceis da gente construir. Por quê? O autodomínio vem muito do quê? Da disciplina externa e da disciplina interna. E o que seria essa disciplina interna? A gente começar a ter um mínimo entendimento sobre os nossos dragões interiores, que eu sempre falo, um entendimento mínimo sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, como que a gente reage às coisas, os nossos sentimentos. A gente precisa ter um mínimo de gerenciamento interno com relação a isso. Uma habilidade de dominar a si mesmo. Essa, para mim, eu tenho para mim que é uma das habilidades mais importantes, porque com autodomínio, você pode ter certeza, a gente conquista todo o resto. E o exercício para a gente conquistar o autodomínio, que é o autoconhecimento, né? A gente conhecer a si mesmo, é ter vida interior, que é o que a gente sempre fala aqui. Vida interior é cultivar o interno, é cultivar a nós mesmos, é cultivar a nossa presença, é ter um horário, uma reunião, um encontro, um jantar romântico consigo mesmo, para ter esse diálogo interno, né? Para ter esse entendimento, não simplesmente estar ali só no automatismo, né? Então, acho que o antídoto principal, que a gente também já fala muito no nosso programa, é a questão da vida interior, de ter solitude, né? E a solitude não necessariamente é você ir lá pro Tibete, ficar meditando lá 7 anos no Tibete, virar um monge. Não, a solitude é a gente estar em nossa própria companhia e estar muito bem acompanhado, né? É a gente estar bem preenchido estando com alguém ou não estando com alguém. É realmente essa apreciação pela nossa própria companhia. Que lógico, gente, tanto a vida interior como solitude são coisas que a gente vai praticando. Tá? A gente não nasce com essas habilidades. Nunca falaram pra gente que isso seria bom. Então é algo que a gente vai cultivando. A quinta habilidade para o novo mundo é a antifragilidade. Como assim, Ludmila, antifragilidade? A antifragilidade, gente, não entendam como a gente ser durão, né? A gente ser frio, ser calculista, não tem nada a ver com isso. A fragilidade, ela tá até... Eu diria que a fragilidade
ela é a resiliência 2.0. É a nova resiliência. Porque a gente aprendeu nos últimos anos o quê? Que a gente precisa ter resiliência para passar pela vida, pelos desafios da vida. Só que o resiliente é aquele que, tipo assim, ele dá tudo errado, dá merda, as coisas acontecem e ele sobrevive. E ele continua. Esse é o resiliente. Ele não fica caído lá no chão, entende? A antifragilidade, ela é diferente, porque a antifragilidade é uma ferramenta para a gente construir força interior. Vê se vocês conseguem entender. O antifrágil, ele gosta de se expor aos erros. Ele gosta de testar, ele gosta de errar. Ele não fica passivo. O resiliente é tipo assim, tá, eu tô caminhando meu caminhozinho ali, bonitinho. Se der alguma coisa, eu continuo. Se der merda, eu continuo, tá. Não. O antifrágil, ele gosta de se expor ao erro, ele gosta de se expor a essas circunstâncias, para quê? Para forjar a alma, é o que a gente sempre fala aqui, forjar o espírito, desenvolver força interior. Então, o resiliente, o que acontece? Ele continua apesar dos erros, entende? Já o antifrágil, não. O antifrágil, ele continua por causa dos erros, ele quer se expor, ele quer errar, ele quer aprender. Ele entende que cada desafio que vem, a vida vem com a rasteira, ele volta com a voadora. E ele volta mais forte, entende? Ele não volta ressentido, tipo, ai, agora eu vou me fechar pro mundo, eu vou seguir em frente, mas, ai, não sei, eu não... Não. É como se fosse até um pouco assim, lembrei que agora o Simba, lembra o Simba no Rei Leão? Que chega uma hora que ele chega lá no cemitério dos elefantes e ele fala assim, ha, eu rio na cara do perigo. É mais ou menos isso, essa predisposição a se colocar diante dos desafios da vida, nos desafios diários da vida, é não se mimar, é o que a gente sempre fala aqui, é a gente estar treinando diariamente, a gente tá no desconforto, seja com coisas bem pequenininhas, que é por onde a gente começa, como por exemplo, um café sem açúcar, se eu dou 3 voltas no parque, agora eu dou 4, é a gente lapidar a nossa mente, porque a nossa mente ela sempre quer estar estagnada, entende? E quando a gente vai forjando em pequenas coisinhas, é tomar um banho gelado. Ah, mas tomar banho quente é melhor. Mas eu tomo gelado. Eu me predisponibilizo para isso. Porque quando eu me contrario, eu tô me tornando antifrágil. E a gente não faz isso à toa. Tipo, eu tô fazendo isso para mostrar para os outros que eu sou forte, que eu não sou frágil. Não. Isso é algo totalmente interno. Você sabe quando você está criando resistência e força pela vida. Então, para mim, a antifragilidade também é uma habilidade importantíssima no novo mundo. A sexta habilidade é o que, gente? A empatia, tá? E muito, a gente tinha aquela ideia assim, a empatia é se colocar no lugar do outro. Não tem nada a ver com isso. A empatia é entender o outro como ele é. Não necessariamente se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca vai conseguir estar no lugar do outro. O outro enxerga o mundo, enxerga a vida, sofre, passa, vive com as próprias lentes. Então, a empatia é a gente evitar o julgamento do outro, da história do outro, é a gente evitar a comparação, é a gente evitar esse olhar de que o outro deveria olhar como eu olhar, é a gente olhar para o outro entendendo que ele vai ter a forma de vida dele, ele vai ter a visão de mundo dele e assim, ainda assim, a gente respeita. Isso mais do que nunca a gente precisa. E essa é uma habilidade fundamental, porque somos seres sociais. Se a gente não tiver esse respeito mútuo, né? Essa comunhão, uma certa solidariedade, compaixão com o outro, como que a gente vai estar construindo de fato esse novo mundo, né? Então a empatia para mim também é uma das 7 habilidades. E a última habilidade, na minha opinião, é o desapego. É a gente ser desapegado. Não quer dizer, gente, porque às vezes quando a gente fala desapego, a pessoa já imagina você vivendo com a roupa bem batida, né? Morando num lugar bem simplesinho, ou de repente colocando uma casa... Opa, travou aqui. Boa tarde, Delble. Seja bem-vindo. Travou aqui, vamos continuar. Então, o desapego, ele para mim é a 7ª habilidade mais importante no novo mundo. Porque o desapego, entendam que o desapego não é você não ter as coisas, não é você não querer, não é você não ter ambição, não tem nada a ver com isso. É você não depender disso para ser feliz. É você não depender disso para ser realizado. É aquele sentimento de tanto faz. É como se fosse assim, se hoje te tira tudo, o que te resta? Te resta você mesmo? Você tá tranquilo? Você tá de boa? Cara, eu levanto do chão e vou lá reconquistar tudo de novo. Isso é o desapego.
Não é quando a gente perder algo, de repente a gente vem em uma falência financeira, por exemplo, você identifica que a falência é você, que você é a falência, você se confunde com aquilo. Então é um excesso de apego, é como se fosse assim, aquilo faz parte de mim, eu sou aquilo, eu fali. E não, é a gente ter esse entendimento que as coisas, a maioria das coisas, elas são meios para se chegar a um fim. As coisas não são um fim em si mesmo, né? Eu sempre falo que o fim é essa construção interna, essa reforma interior que a gente está fazendo, né? É construir esse sentido da vida, o projeto de vida pessoal de cada um, baseado em princípios, valores, virtudes, e ir caminhando dia após dia. É ter um certo minimalismo em tudo. Não é esse minimalismo da internet, da moda, né? Que a pessoa bota lá o apartamento todo branquinho, todo organizadinho. Não é esse tipo de minimalismo Nutella, tá, gente? A gente tá falando de um minimalismo raiz mesmo. É aquela necessidade de pouco, de simplificar a vida, sabe? Simplificar. Mas não é não querer, não é uma ausência de desejo, não confunda. Não é uma ausência de ambição. É simplesmente não tornar isso uma extensão de quem você é. Apenas como uma ferramenta para essa construção maior, que é a nossa grande obra, que é a obra da nossa vida, né? Então, gente, recapitulando, quem não assistiu a live, depois assiste, eu vou colocar ela no canal do YouTube agora. Essas 7 habilidades para o novo mundo, todas estão interconectadas, né? Todas, se vocês pararem para avaliar, todas elas, a gente desenvolvendo essas habilidades, a gente vai usar elas não só para a vida pessoal, mas é para tudo. É para a vida profissional, familiar, social, espiritual, tudo, né? Então, só recapitulando as 7 habilidades. 1, a presença. 2, a comunicação. 3, a criatividade. 4, o autodomínio. 5, a antifragilidade. 6, empatia. E 7, o desapego. Vocês que entraram depois, confere a live desde o início aí para vocês entenderem o que a gente, qual foi o pensamento que a gente construiu em cima do programa de hoje, tá bom? Então, meus amores, muito obrigada. A gente volta agora na segunda-feira. Lembrando, esse é o programa 50. Ainda vamos ter 20 programas. Se você não acompanhou todos, caiu aqui de paraquedas, vai lá no YouTube, assiste no modo acelerado. Nossos programas são rápidos, duram em torno aí de 20 minutos. Então, você vai conseguir trazer, vamos dizer assim, ação para o seu processo de mudança. Não é simplesmente teoria. Como eu sempre falo aqui, eu trago a minha experiência diária em vencer a mim mesma, em vencer os meus dragões, em vencer os meus defeitos, tá bom? Esse, para mim, é o verdadeiro autoconhecimento, tá bom? Então, meus amores, bom final de semana e a gente se vê segunda-feira em mais um Tiro, Porrada e Bomba. Beijo!